Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós temos vídeo de meal prep que já está assim prometido há muito tempo. Eu tinha-vos dito que ia fazer um por mês e depois tive aqui março, abril e maio que acabei por não gravar. Mas hoje voltamos com os vídeos de meal prep e também vídeo de jantares da semana. Portanto, hoje é domingo de manhã e eu vou fazer a minha meal prep e depois durante a semana eu vou gravar todos os dias os jantares e vou fazer um vídeo só de jantares da semana. Vão ser então 2 desta vez. Da última vez que eu gravei este tipo de vídeo, este género de vídeo, eu fiz 3. Fiz o vídeo das compras da semana e emenda semanal, a meal prep e depois os jantares da semana. Desta vez resolvi fazer só 2 porque sexta-feira eu fiz as minhas compras do mês de junho e gravei para vocês o vídeo de compras do mês de junho, então não me fazia muito sentido fazer como da outra vez. Então, eu ontem planeei assim mais ou menos aquilo que eu queria fazer e deixei as proteínas a descongelar. Aliás, a minha ideia ontem foi mesmo mais alinhavar as proteínas que eu ia usar e algumas receitas, mas hoje de manhã é que eu finalizei as minhas ideias. Então, ontem eu deixei a descongelar e eu tenho aqui os meus apontamentos todos. Ontem eu deixei a descongelar coxas de frango, peito de frango, carne picada, bifinhos do cachaça e entremeada. Ficou tudo dentro do meu frigorífico de ontem para hoje a descongelar. E quais foram as receitas que eu decidi fazer para esta semana que vai começar amanhã? Eu vou fazer ervilhas com ovos escalfados e vou usar a entremeada. Eu gosto de fazer ervilhas com ovos escalfados e deixá-la assim mais... como é que eu hei de explicar? Mais robusta, por isso normalmente eu coloco sempre cubinhos de entremeada e não cubinhos de bacon como muita gente faz. E eu vou fazer, o pedaço de entremeada é muito, então se eu vir que é uma quantidade demasiado grande na altura, eu tiro já a carne com as ervilhas, congelo e fica para uma outra vez. Depois, com as coxas de frango, eu vou fazer um arroz com coxas de frango. Com o peito eu vou fazer farritas de frango, que será mais para marmitas do que propriamente para um jantar. Depois eu tenho bifinhos do cachaço no tacho com cebolada e depois puré ou batata cozida. Isso ainda vai ser uma coisa que no próprio dia eu vou pensar. E com a carne picada eu vou fazer umas almôndegas com molho de vinho branco que ficam deliciosas, que eu já fiz assim há muito tempo e depois nunca mais repeti, e que ficam muito boas com batatinhas na air fryer. É uma delícia. E tenho ainda um jantar de lascas de bacalhau na frigideira com batata cozida e ovos. Mas eu daqui, a única coisa que eu vou adiantar é descascar as batatas, porque as lascas de bacalhau estão no congelador. Isto provavelmente será o meu jantar de terça-feira, então tem tempo. Então desta vez eu decidi fazer como? Eu vou cozinhar alguns dos pratos que depois posso guardar no frigorífico ou congelar, e outras coisas eu vou simplesmente temperar. Tenham em atenção, por exemplo, as minhas proteínas estavam todas congeladas, eu descongelei normalmente no frigorífico. Aquilo que eu vou temperar são as carnes de porco, que aguentam vários dias no frigorífico temperadas. E o resto eu vou cozinhar, portanto eu vou fazer o arroz de frango com as coxas, o arroz com as coxas de frango, vou fazer as farritas e vou fazer também as almôndegas. Se vocês não quiserem estar a guardar a comida congelada no frigorífico, dependendo muito da vossa organização, vocês depois de cozinhado podem voltar a congelar. Tenham só em atenção que quando descongelarem para comerem, depois já não podem voltar a congelar, está bem? Não podemos andar aqui neste ciclo de congela, descongela, congela, descongela. Então o que eu vou fazer é isto, eu vou começar a preparar tudo. Tenho aqui já algumas das minhas tarefas apontadas. Há sempre alguma coisa que eu preciso ainda de fazer e escrevo aqui. Mas vou começar então a cozinhar. Eu vou começar por fazer as preparações, que eu gosto sempre de fazer isso. E então vou começar aqui por picar cebola para o meu arroz. E vou também cortar ali uns pimentos pequeninos que eu tenho no frigorífico, uns tomatinhos cereja. Os pimentos será para as farritas, mas pronto, vou fazendo assim.
cebola já está picadinha, eu vou cortar também aqui alguns tomates cereja. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 será suficiente. Para também colocar no meu arroz. Eu acho que dá sempre um sabor muito bom, então vou colocar. Depois já estive ali a ver os mini pimentos. Eu tenho de 3 cores, vou deixar alguns para as farritas, mas sobra-me este amarelinho que eu também vou cortar aqui em cubinhos para colocar também no meu arroz de frango. Estes mini pimentos eu costumo comprar no Lidl e gosto bastante deles, mas normalmente o que eu compro mais frequentemente até são aqueles pimentos congelados da Mercadona que vêm em cubinhos. São ótimos, super práticos para nós usarmos e então eu costumo comprar. Gosto de comprar estes pequeninos quando é para fazer, por exemplo, como vou fazer hoje, farritas, então eu gosto bastante de ter isto em casa. Vou cortar assim em tirinhas, depois em cubinhos. Isto depois é para refogar tudo no tacho, por isso pode já ficar aqui tudo junto. Entretanto, aqueci uma frigideira com um fio de azeite e coloquei o meu frango a fritar. Eu gosto de o colocar assim com a pele para baixo, mas vocês se preferirem até podem tirar a pele. Eu temperei depois o frango com sal, também com ervas aromáticas. Esta mistura de ervas eu compro no Lidl, existe também no Aldi uma parecida, muito semelhante mesmo. Temperei também com pimenta, assim só a parte do frango, enquanto ele fritava. O lume tem que estar alto, que é para ele fritar bem selar, assim, ficar bem marcado. Quando o frango já estava bem selado, eu retirei da frigideira e juntei a cebola, o pimento e o tomate cereja que já tínhamos picado anteriormente, que eu mostrei-vos aqui no vídeo. Juntei tudo e deixei refogar para a cebola e os vegetais refogarem bem. Juntei depois a medida do arroz, eu gosto de usar arroz basmati, e 2 medidas de caldo de frango. Vocês podem usar água se preferirem e depois têm apenas que temperar muito bem o vosso arroz. Voltei a colocar o frango porque ele não estava bem cozinhado, ele estava apenas selado, então eu voltei a colocar o frango junto com o arroz, tapei e deixei que tudo cozinhasse, bastante simples. Entretanto, eu cortei o peito de frango que descongelei para fazer as farritas, cortei em tiras assim fininhas, cortei também os pimentos em tiras fininhas e cebola em meias luas. Se vocês tiverem cebola roxa, eu aconselho-vos a usarem porque fica muito melhor, mas eu não tinha, então usei uma cebola normal. Coloquei tudo no tabuleiro, temperei com sal, temperei com pimenta, com alho em pó e também com as ervas, as mesmas que usei no frango, que já vos mostrei. Coloquei uma colherzinha de chá de páprica fumada, que dá sempre um sabor muito bom. Sumo de limão também para refrescar o nosso frango. Misturei ali muito bem e coloquei depois um pouquinho de azeite com o spray. Eu cozinhei as minhas farritas na air fryer, então coloquei o tabuleiro lá dentro, programei 170 graus 15 minutos. Entretanto, eu cortei também a entremeada para as ervilhas com ovos escalfados. Eu disse-vos que a minha entremeada estava inteira, então eu cortei em pedaços, tirei a pele e cortei em cubos pequeninos. A parte do tempero eu fiz um de de alhos, então temperei com sal, coloquei pimenta, coloquei também malagueta seca, porque eu acho que fica sempre muito bem, uma folhinha de louro, bastante alho, assim, mesmo bastante alho que eu gosto. Misturei e completei com o vinho branco, assim até cobrir, para a nossa carne ficar a temperar e ficar bastante saborosa. Os bifinhos do cachaça eu fiz exatamente o mesmo tempero: sal, pimenta, uma folha de louro e bastante alho. A única coisa que eu não coloquei foi a malagueta neste caso, mas o resto foi tudo igual. Bastante alho e depois misturei e cobri com o vinho branco, para também ficar assim a temperar e ficar bastante saboroso. Ora, vou começar então a fazer a massa das almôndegas e vou começar então pelos temperos. Eu tenho aqui 500 gramas de carne picada e eu vou já temperar com sal, com pimenta. Vou pôr, todos os temperos que eu vou pôr vão ser estes secos. Vou pôr alho em pó. Isto
isto, eu estou a pôr a olho, mas ponham mais ou menos uma colherzinha de chá. Vou também pôr cebola em pó. Depois, uma de chá de salsa desidratada. Sim. Um ovo inteiro. E uma colher de sopa de pão ralado. Eu, como tenho aqui a medida da colher de sobremesa, vou pôr 2. E agora mexemos isto tudo muito bem para ver se tem liga ou se precisa de mais pão ralado. Pronto, eu acabei por colocar mais uma colherzinha de pão ralado e agora vou mexer isto muito bem com as mãos e começar a moldar as minhas bolinhas. E eu vou cozinhá-las na air fryer, mas vocês podem fazer exatamente o que eu estou a preparar e fazer numa frigideira, está bem? Só que eu vou então fazer na air fryer. Pronto. Ok. A carne está boa, tem uma boa liga. Agora eu vou tirar porçõezinhas de massa e moldar as almôndegas, como é habitual. E vou colocar aqui nesta assadeira pequena, que foi onde eu também já cozinhei as farritas, que ela cabe perfeitamente dentro da minha air fryer, então vai ser nela que eu vou fazer. Pronto, as almôndegas estão moldadas. Vou colocar um pouquinho de spray de azeite e pôr na air fryer. Vou pôr 15 minutos, a meio do tempo eu vou virá-las, vou mexê-las, por isso elas só vão cozinhar 15 minutos porque elas vão pré-cozinhar e depois eu vou terminar no dia em que formos comê-las. Então é isso, air fryer 15 minutos a 170 graus. Bem, eu finalizei a minha meal prep, vou mostrar-vos, eu adoro fazer a minha listinha de tarefas e depois arriscar. Dá-me muito gozo, mesmo. E está tudo, consegui fazer tudo aquilo que eu queria fazer e então tenho assim a semana adiantada. Tenho tudo aqui em cima desta bancada para vos mostrar. Eu tinha a minha cozinha arrumada, como é óbvio, a máquina de lavar louça estava vazia, porque assim, conforme eu já não preciso de um tacho ou qualquer coisa, eu vou colocando dentro da máquina e aquelas coisas mais de plástico, por exemplo... o escorredor da alface, os escorredores todos basicamente, a bacia, essas coisas eu vou lavando na mão porque ocupam muito espaço dentro da máquina, então eu deixo a máquina para as coisas que necessitam assim de uma lavagem mais à séria, e as coisas mais simples eu vou lavando porque senão tinha que pôr a máquina a lavar a meio da meal prep e eu não gosto muito disso. Então são algumas das minhas dicas. Comecem a fazer a meal prep com a vossa cozinha arrumadinha. Depois, conforme já não precisam das coisas, por exemplo, ingredientes que vocês já não precisem, arrumam, utensílios, panelas que já não vão necessitar, colocam dentro da máquina e desta forma vocês conseguem levar a tarefa muito mais fácil. Agora eu vou mostrar-vos tudo. Entretanto, já limpei tudo aqui atrás, não é? As louças que eu queria lavar já lavei. A máquina está cheia, daqui por um bocado vou pô-la a trabalhar. E a bancada está limpa, até está ali o mistolinho, quase parece uma publicidade, mas não é, a não ser que a mistolinho me queira notar, que eu não me importo. Não, mas estou a brincar. Já limpei tudo. Agora vou mostrar-vos para finalizar o vídeo e poder também limpar esta bancada. E depois é chão e está feito. Ora bem, então, o arrozinho com o frango está aqui. Tenho 8 coxas de frango, o que é perfeito porque assim, se eu precisar para uma marmita, tenho aqui já pronto. Depois tenho aqui o franguinho com pimentos, as farritas de frango, também está pronto. Isto fica ótimo dentro de uma tortilha com alface, por exemplo, mas também fica muito bom assim com o frio por cima de uma salada, fica delicioso. Cortei melancia, assim nos entretantos. Tenho aqui a entremeada temperada para depois fazer as ervilhas com ovos escalfados e tenho os bifinhos de porco também temperados. As almôndegas pré-cozinhadas vão para o frigorífico e depois no jantar eu mostro-vos como é que eu finalizo. Cozi batatinhas,
para aquele prato de bacalhau que eu vos falei que quero fazer. Assim a batata já está cozida. Cozi ovos, eu não vou precisar, só vou precisar para aí de 2 para o prato de bacalhau, mas cozi mais 2 porque é muito bom, por exemplo, para uma marmita, para fazer uma salada ou assim e depois juntar um ovinho. Tomatinho de cereja nunca falta cá em casa, o Bruno adora, eu também gosto e gosto muito de cozinhar com ele, então é algo que nunca falta. E lavei a alface. Pronto, basicamente esta semana foi aquilo que eu fiz. Deixem-me só dizer-vos, para saladas eu também tenho no meu frigorífico pepino, tenho couve roxa e rabanetes. A couve roxa eu já cortei não, desculpem, eu comprei já cortada na Mercadona. Também já lavei morangos, mas isso lavei logo na sexta-feira porque senão eles estragam-se com muita facilidade. E para esta semana não vou fazer mais nada. Às vezes eu faço também pré-preparações para pequenos almoços, por exemplo, o pão, panquecas, waffles, algumas coisas de lanches, mas ainda tenho. Então, como ainda tinha essas coisas, optei por fazer pratos em que já os cozinhei, por isso dediquei mais tempo nisso, porque não tinha então essas coisas para fazer. Senão, eu vou organizando desta forma. Às vezes faço meal prep só de pequenos almoços e lanches, por exemplo. Faço pão, faço bolachas, faço aveia adormecida, essas coisas assim, às vezes até durante a semana dá para fazer, ou ao sábado, não sei. Mas eu posso-vos trazer um vídeo depois com essas preparações, mas realmente esta foi a minha meal prep desta semana. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam que o vídeo seguinte será o vídeo dos jantares da semana, então tudo o que está aqui irá aparecer nesse vídeo. As finalizações das almôndegas, o arroz com o frango basicamente é só aquecer, mas irei mostrar também. As ervilhas com ovos escalfados, enfim, tudo isso vai aparecer no vídeo dos jantares da semana. Muito obrigada por terem assistido, espero que tenha sido útil e que tenham gostado. Deixem ficar o likezinho no vídeo, nós vemos no próximo. Até lá, um beijinho e tchau!